Gente, ficaria com vocês ouvindo essa música até o final, mas nós temos nosso compromisso. Vamos dar uma pausa aqui. Não escolhi essa música à toa, ok, gente? Vamos lá. Gente, é um prazer estar com vocês novamente. Tá aqui a professora Renata Freitas de História. E hoje o tema é este aí que está no quadro: a formação e expansão dos Estados Unidos. Ok? Esse assunto está no módulo 14. Mas vamos falar aqui um pouco da música que eu coloquei para vocês. Mas vamos falar vendo aqui no mapa. New York está onde, gente? Está aqui. Vou colocar para vocês no mapa. O estado de Nova York está aqui, né? New York City está aqui, mais ou menos, certo, gente? Então, a cidade de Nova York, ela é muito famosa, né? Os filmes, séries, músicas. Então, assim, a gente vê, né, a cidade lá dos Estados Unidos, super famosa. É a cidade aí mais populosa, né, do país. Então, tem uma história aí, né, gente, bem intensa. Agora, uma coisa que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: essa região aí, tá? Nova York, está aqui no mapa, ela tem uma história ligada à gênese dos Estados Unidos, certo? Posso falar aqui a base, né? Quando a gente fala, gente, formação dos Estados Unidos, a gente não pode deixar de falar das 13 colônias inglesas, certo? Então vamos pensar aqui. Nova York foi uma das 13 colônias, foi uma das primeiras, tá? Os colonos ingleses vieram da Inglaterra para cá devido a uma série de questões políticas, religiosas. Muitos puritanos, né, devido às perseguições religiosas, vieram para cá, para o continente americano, fazer América, buscar novos territórios, né, construir riquezas. Ok? Então, olha só, gente, o mapa dos Estados Unidos, tal qual você está vendo aí, né, toda essa extensão territorial, ela tem uma história ligada à colonização, expansão territorial, genocídio de povos indígenas, isso é muito importante a gente frisar, tudo bem? Guerra civil. Então, o mapa que você está vendo aí, ele não nasceu assim no estalo, não foi da noite para o dia. Tem toda uma história aí, né? Para a gente entender a história dessa potência mundial, a gente tem que ir lá atrás, né? Fazer uma pequena revisão. Então vamos retomar aqui o que a gente estava falando, né? Eu não posso falar da formação dos Estados Unidos da América sem falar, então, das 13 colônias. Eu vou ter, gente, a formação, então, das 13 colônias, e eu vou ter aqui uma divisão de interesse entre norte e sul, ok? Então, eu tenho características que definem as colônias do norte e as características que definem as colônias do sul. Vamos aqui a algumas delas. A principal, gente, mão de obra. Por que eu falo principal? Porque essa questão, ela vai lá na frente fazer muita diferença quando a gente for estudar a Guerra de Secessão, ok? Então, vamos lá. O norte eu tenho uma produção voltada para o mercado interno e eu tenho a mão de obra familiar. No sul tem a produção voltada para o mercado externo, eu tenho a questão da plantation, que vai unir três coisas aí. Primeiro, latifúndio, né, extensão territorial. Segundo, mão de obra escrava, certo? Terceiro, produção voltada para o mercado externo, ok, gente? Então, eu tenho características específicas para cada colônia, né? As colônias do norte e as colônias do sul, ok? Uma outra questão importante também, gente: enquanto o sul eu vou ter a defesa do livre-cambismo, o norte eu tenho o quê? O protecionismo. Então, tá vendo como é que essas diferenças, elas são bem gritantes entre norte e sul? Então, essas diferenças, gente, elas vão perpassar o tempo. Eu vou ter independência e vou continuar com essas diferenças. Eu vou ter um modelo de uma república presidencialista e eu vou ter ainda essas diferenças gritando, né? E essas diferenças vão fazer com que haja uma guerra civil, que é a famosa Guerra de Secessão. Gente, ok? Nós temos que entender, ao longo da aula, todos esses processos encadeados. Tudo bem, gente? Então, olha só, para além dessas questões aqui, das 13 colônias, né, a gente vai ter a expansão para o oeste, né, para o velho oeste, né? Os filmes, os desenhos mostram muito isso, bang bang, as perseguições, né, com os índios. Então a gente vai ter toda uma história de anexação, de guerras por territórios, de acordos diplomáticos, ok? Então todos esses processos históricos que nós vamos ver interligados vão fazer aí a gente entender a formação dos Estados Unidos. Bom, que
coloquei para vocês como é que estavam os Estados Unidos no século XIX. Eu vou ter, gente, mesmo com a independência em 1776, e mesmo depois da adoção de um modelo político, né, que é a República Presidencialista, eu vou continuar tendo essas diferenças políticas e econômicas latentes entre Norte e Sul. Essas diferenças vão gerar o quê? A Guerra de Secessão em 1861 até 1865, ok? Coloquei para vocês aqui, tá, uma indicação de um jogo que eu gosto muito, que é o Red Dead Redemption, ok? Ele se passa no cenário do Velho Oeste, né? Então aqui a gente tem que pensar o cenário, o pano de fundo desse jogo é o Velho Oeste. A gente consegue ver aqui, ó, né, a bandeira estadunidense, aqui, né, os homens nos seus cavalos, expandindo territórios para o oeste, certo? Então, o que significa aqui, né, o Velho Oeste? Gente, é um período do século XIX que marcou o avanço de quem? Dos Estados Unidos para a costa do Pacífico. Então, essa expansão para o oeste é um processo polêmico porque, gente, envolve assassinatos e expulsão dos ameríndios, né, habitantes das regiões aí do oeste, do atual Estados Unidos, ok? Então, é o que eu falo, a expansão e a formação dos Estados Unidos, ela tem uma história, né, ligada muito aí a questões, né, de acordos diplomáticos, de guerras, extermínios de povos indígenas, né? Então, a gente vai ver no decorrer da aula todas essas questões. Bom, gente, coloquei para vocês um meme, tá, do Pica-Pau. Vamos fazer uma reflexão sobre essa questão. Será que é muita coincidência o Pica-Pau marchar para o oeste, ter as cores da bandeira americana e sempre ter algum índio como vilão? Gente, é aquela coisa, né? A representação do indígena, tanto nos desenhos animados como no cinema, a partir da década de 40, vai ser muito forte, né? A representação simbólica do índio como violento, preguiçoso, a gente consegue ver de forma clara isso. É importante a gente pensar nessas questões, certo? Então vamos lá. Nós já sabemos que a marcha para o oeste consistiu o que, gente? Na ocupação de territórios, certo? Que vai levar, né, vai fazer com que as 13 colônias estendam seus domínios da parte litoral ali, né, do Atlântico até o Oceano Pacífico ali, né, até a parte da costa oeste do Pacífico, ok, gente? Bom, vou mostrar para vocês agora o mapa que mostra aí, né, a redução ao longo do tempo dos territórios indígenas. Então repara comigo só, 1492, vou fazer aqui uma linha do tempo, né, então acompanha aqui essa setinha, né? 1492, olha aqui, né, o território indígena nos Estados Unidos. Então, conforme eu vou caminhando, né, ao longo do tempo, eu vou vendo o que, gente, né, o extermínio aqui dos povos indígenas e o domínio territorial. Esses pontinhos aqui, pretinhos, né, são reservas indígenas. É como se fosse, né, gente, olha, estamos aqui deixando alguma coisa para vocês. Nós dominamos aqui grande parte do território de vocês, mas isso aqui é um restinho que a gente deixou para vocês, uma reserva, né? Mas como vocês podem reparar, né, olha a redução do território pertencente aos indígenas, certo, gente? Então, assim, né, a formação dos Estados Unidos, né, na sua história, ela é muito marcada pela violência contra esses povos indígenas, né? Infelizmente. Bom, agora a gente vai aqui analisar, como eu falei, a representação do índio no desenho do Pica-Pau, certo? Coloquei aqui alguns quadrinhos para a gente analisar. Primeiro quadrinho, você vê o que? Um índio dormindo, né? Aqui, né, aquele aspecto, né, de preguiça, né? Preguiçoso dormindo. Aqui eu vejo o índio, ó, ganancioso, né, que é uma moedinha, né, querendo dinheiro. Então a gente vê aqui a ganância, a preguiça. Aqui a gente consegue ver, né, a Índia de forma sensualizada, né? E o índio aqui, ó, violento, com a carinha de mal, certo? Carregando uma machadinha, certo? No outro quadrinho, nós vemos, né, o Pica-Pau carregando o índio aqui, puxando o índio pelo nariz como se ele fosse uma coisa, né, um objeto, um animal. E no último quadrinho, a gente viu que a marginalização do índio, o índio triste aqui, sendo preso, né? Então, o Pica-Pau levando ele aqui para o delegado, né? Então, a gente vê aqui uma figura marginalizada, certo? Bom, aqui fiz um exercício, né, para vocês aí refletirem com seus pais, colegas, enfim, sozinho, não importa. Como
o sujeito indígena está representado nos episódios do desenho do Pica-Pau. Gente, aí você vai fazer a sua análise de acordo com o que a gente acabou de debater aqui. A gente acabou de ver aqui algumas imagens, então você vai o quê? Sistematizar isso num textinho. Então, é um exercício de reflexão. Bom, pessoal, falei com vocês sobre a questão da expansão para o oeste, de como é que os povos indígenas vão sofrer uma violência física e simbólica, né? E como é que isso a gente vê em algumas produções cinematográficas e alguns desenhos. Vou colocar aqui para vocês um trecho do Pica-Pau, para a gente ter essa noção de forma ampla. Loja de escultura de Pica-Pau. Índios de madeira, níqueis de madeira, noz moscadas de madeira. Alô? Ora, eu não ouço nada. Melhorou. Sim, o seu índio de madeira está pronto esta tarde. O preço é $10. Até logo. Bom, pessoal, e vocês sabem, né, nós comentamos aí no início da aula, sempre foi interesse dos colonos expandir para o oeste, né? E a doutrina Monroe vai corroborar para que isso aconteça, vai colaborar para isso. Em 1817, a gente vai ter um presidente aí, né, o James Monroe, que vai criar a doutrina Monroe. A doutrina Monroe significa o seguinte, gente, qual é o lema dessa doutrina? É a América para os americanos, só que eu sempre coloco esse parênteses do norte, para a gente reforçar a ideia de que nós também somos americanos, né, gente? Quem é chileno, quem é brasileiro, quem é argentino, quem é paraguaio, toda pessoa que nasce em qualquer país pertencente ao continente americano é americano, certo? Mas, enfim, essa doutrina ela vai ser tão forte, né, que vai reforçar essa ideia de que americano é só quem nasce na América do Norte. Isso não é verdade, tudo bem? Bom, posto isso, gente, vamos pensar aqui. Sabendo que é interesse dos americanos, né, dos colonos americanos, em expandir terras para o oeste, essa doutrina vai reforçar, né, a ideia de liberdade, a ideia de que os Estados Unidos, né, são defensores, né, do continente e que é necessário afastar qualquer intervenção europeia. Tudo bem? Então, a América para os americanos, ela surge como uma doutrina, até mesmo em resposta, gente, eu quero ver se vocês estão ligados mesmo, tá? Em resposta às tentativas do Congresso de Viena de restaurar monarquias, consequentemente restaurar fronteiras geográficas. Vocês lembram disso? Na outra aula a gente viu o Congresso de Viena, ele vai ser a reunião, né, de vários países, várias monarquias, com o intuito de restaurar as famílias no poder, restaurar fronteiras geográficas, tal qual eram antes da Revolução Francesa na Europa, tudo bem? Bom, gente, o que acontece? Posto isso, a doutrina Monroe, ela serve o quê? Para a defesa do território. A gente não quer intervenção europeia. Vai que a Inglaterra quer aí, né, queira retomar os territórios, colonizar efetivamente, ameaçar nossa autonomia, certo? Então, a doutrina Monroe, ela serve o quê? Nesse sentido, né? Na prática, ela vai buscar o isolamento da América, né? Os Estados Unidos vão procurar o quê? Resguardar para si o continente americano, né? O comércio, né, com os países aí do continente americano. Bom, esse quadro aí ao lado se chama O Progresso Americano, né, do pintor John Guest, de 1872. Gente, é uma representação alegórica de uma ideologia religiosa, né, que defende a ideia de liberdade para o americano, como se, né, o oeste fosse uma dádiva, fosse destinado para os americanos, certo? Então o destino manifesto é representado aí nesse quadro dessa forma, né? Uma mulher de branco indo para o oeste, carregando em suas mãos um livro, né, o conhecimento, elevando o conhecimento, a civilização para o oeste, civilizando os índios. Então toda aquela história de guerra contra os índios não é uma guerra só física, né? Não é só a violência física, mas é a violência simbólica, né? A violência que usa aí, né, de uma estratégia ideológica religiosa. Tudo bem, galera? Bom, coloquei para vocês aqui, na expansão territorial norte-americana, a gente tem que pensar isso
refletindo junto com o poder, né, forte aí, né, a economia norte-americana que vai, né, despontar. A gente vai falar depois aí, lá na frente, né, nas próximas aulas, sobre o imperialismo norte-americano. Então, essa economia forte, ela tá calcada, gente, em duas bases aí, tá? Uma é o crescimento industrial e outra a expansão territorial. Como eu falei, não é novidade nenhuma. Estados Unidos vai querer expandir para o oeste para conseguir ouro, matérias-primas, né? Dentre outras, né, possibilidades, né? Vai para além do território, né, é físico, né? A gente pensa aí, vamos pensar os interesses. A gente tem aí um crescimento industrial, eles vão querer expandir mercados e tudo mais. Tudo bem? Causas da expansão territorial. Bom, gente, vamos lá, vamos comentar ponto por ponto. Crescimento populacional aliado à escassez de terras disponíveis no litoral atlântico. Essa é uma das causas que levam o interesse dos colonos ingleses no litoral é adentrarem aí para o oeste, né, para buscar mais terras, enfim, matérias-primas, né? Segundo ponto, o avanço da industrialização, né, a gente comentou aí no slide anterior. O destino manifesto, né, uma das causas da expansão, como eu falei, né, a ideologia religiosa que vai defender a ideia, né, de liberdade para o americano poder expandir aí para o oeste, certo? E a Homestead Act, que é a doação de terras. E aqui, gente, a gente vai ler um trechinho de um documento da Homestead Act, que vai fazer a gente refletir até sobre o Brasil, sabia? A questão da lei de terras no Brasil é uma coisa bem complicada. Então a gente vai fazer uma comparação, tá? O que acontece, gente? Vamos pensar aqui. A Homestead Act, ela foi, né, assinada em 1862, tá? E ela vai pensar, é uma lei que vai pensar aí a questão da propriedade da terra, certo? É uma lei que vai tentar regulamentar a questão do acesso à terra. Então, como é que acontecer isso na prática, né? Qualquer família interessada em cultivar um lote de terra oeste poderia ir, né? Desbravar. Então, nessa lei, a gente consegue ver que a propriedade da terra ela poderia ser realizada, atenção agora, por qualquer família interessada em cultivar um lote de terras, né, sem proprietário. Tudo bem? Então, o que acontece? Vamos pensar aqui agora na lei de terras no Brasil em 1850. Como é que se dava a lei de terras aqui? Gente, adquirir uma terra nesse momento, né? Aí metade aí do século XIX no Brasil é uma coisa bem complicada. Então, assim, a lei de terras de 1850 no Brasil, ela vai determinar o seguinte, né? A aquisição de terras no Brasil só poderia ser feita por meio que da realização de uma transação comercial, né? Uma doação pelo governo e só para aqueles que já tinham propriedade. Então, uma coisa muito mais assim, né, concentrada, né, elitizada, por assim dizer. Então, essa é a diferença. Na corrida pro oeste, qualquer família interessada em cultivar um lote de terra pro oeste, vá, boa sorte, né? Então, assim, gente, coloquei aqui 4 tópicos para vocês, né, refletirem sobre a causa da expansão territorial para o oeste. Aqui um trecho, né, do documento, eu coloquei para vocês aqui, a Política de Terras de 1862. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para a gente prosseguir a aula, tudo bem? A Homestead Act foi uma lei aprovada em 1862, durante o governo Lincoln, nos Estados Unidos, que estabeleceu a distribuição de terras no oeste de forma quase gratuita, na proporção de 160 acres por família. Certo, gente? Então, esse documento aí, né, serve para a gente ilustrar e pensar sobre essa empreitada, né, de expansão para o oeste. Bom, gente, né, de que forma aconteceu essa expansão? Que a gente está falando aí desde o início da aula, expansão. Bom, gente, basicamente aí nós tivemos 3 formas de expansão para o oeste, né? Os acordos diplomáticos, aí eu vou ter, por exemplo, o caso de Oregon, né, que foi aí, enfim, cedido pela Inglaterra. A gente vai ver no próximo mapa para vocês ficarem mais tranquilos, tá? Tudo que eu falar aqui agora a gente vai ver no mapa aí. A gente vai ter compra de territórios, aí, por exemplo, a Flórida é um grande exemplo, né, comprada da Espanha, a Louisiana comprada da França, certo? E a gente vai ter, gente, o caso assim mais tenso, né, e mais problemático, é uma estratégia de guerra, que é a guerra contra os índios. A primeira das guerras de expansão para o oeste contra os índios vai provocar assim, um genocídio da população indígena.
Aí a gente consegue ver, a gente relembra agora os quadrinhos que a gente viu do Pica-Pau, né? A gente vai ver depois no final da aula um videozinho também que mostra, né, essa ideia de violência contra os povos indígenas, tanto física como simbólica, né? Bom, então a gente vai ter aí, né, a questão que envolve, né, o Texas, aí uma região bem conflitante, a gente vai ter aí a dominação do Texas, a negociação com os mexicanos, né, da compra de outros territórios. O México vai rejeitar a negociação no início, essa é a verdade, e vai entrar num conflito contra os Estados Unidos, certo? E vai perder, obviamente. Então o México, na visão estadunidense, né, enfim, até no cinema mesmo a gente consegue ver, né, o mexicano sempre é uma coisa caricatural, atrasado, certo? Então esse discurso civilizatório, gente, ele é muito forte. Acho que a ideia do Destino Manifesto vai para além, né, da conquista de territórios, né, vai muito para além disso, né? A ideia de que você tem que civilizar um povo e dominar esse povo é muito forte, tá? Ok? Então, gente, o México perde aí 51% do território, certo? O Havaí depois é conquistado, né, mais à frente, ok? Bom, ok, então essas são as 3 formas. A gente vai ver aqui no mapa agora, tá? Coloquei para vocês. Vamos ver aqui caso a caso, né? Rapidinho. A gente falou de Oregon aqui, né? Essa regiãozinha aqui foi o que? Cedida pela Inglaterra, né? Aqui o México em 48, a Louisiana em 1803, adquirida pela França, né? Aqui são os 13 estados primitivos, né, gente? 13 colônias. A Flórida aqui, adquirida a Espanha em 1819, certo? O caso do Texas aqui, né? Que eu falei que foi a região conflitante, tudo mais. Então a expansão dos Estados Unidos aconteceu dessas 3 formas, ok, gente? Bom, como eu falei, né? As diferenças entre norte e sul elas vão ser latentes e a guerra de secessão ela vai acontecer. Vamos lá, vamos definir o que foi a guerra de secessão, tá? Foi um conflito entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos de 1861 a 1865. Também é conhecida como Guerra Civil Americana. É que a gente consegue ver, coloquei para vocês aqui em 2 blocos para a gente pensar, né, com calma, quais são as diferenças, gente, entre norte e sul. Já vou adiantando para vocês que o norte é industrializado à beça, vai defender, gente, a abolição, certo? E o sul defende a manutenção da escravidão. Isso vai ser o estupim, ok? Então você tem que pensar dessa forma. Vamos ver aqui as diferenças. Enquanto o norte é a mão de obra assalariada, no sul eu tenho ainda, né, a mão de obra escrava. Eu vou ter abolicionistas no norte e eu vou ter os que defendem a manutenção da escravidão. Eu vou ter o protecionismo no sul. Eu vou ter o protecionismo no norte e eu vou ter o livre cambismo no sul, certo? E a ideia de união no norte, né? Eles são unionistas, certo? Eles vão desejar manter a união. O sul já quer independência. Ok? Então essas são aí as principais diferenças entre norte e sul, e essas diferenças vão ser latentes e vão gerar aí a guerra de secessão. Bom, gente, vocês sabem que dentro dessa questão da expansão para o oeste, a questão da mão de obra escrava, ela vai ser um fator determinante para que esse conflito aconteça, tá? Então eu vou ter as 2 regiões pressionando os novos estados a aderirem à causa abolicionista ou escravista, certo? Então norte e sul vão ficar aí nessa querela durante bastante tempo. Então o compromisso de Missouri, conforme vocês podem ver aqui no mapa, né, é um documento que vai tentar delimitar entre territórios livres e escravistas quais são os que vão usar mão de obra livre e quais são os que vão usar mão de obra escrava. Então olha só, acompanhe aqui comigo, vou colocar aqui para vocês. Esse paralelo aqui, 3630, tá vendo? Ele vai delimitar os estados ao norte do paralelo, né? Vão aderir à mão de obra livre. E o sul, à mão de obra escrava. Só que vai dar certo isso, gente? É claro que não. Califórnia, tá? Ela vai aderir à mão de obra livre. Sendo que ela está localizada onde? Ao sul do paralelo. E aí eu vou ter uma outra lei que vai tentar pôr uma consulta popular sobre essa questão, que é a lei Kansas-Nebraska. Sendo que assim, gente, isso não vai ser resolvido. Na verdade, o que acontece? A rivalidade entre norte e sul não vai se reduzir, né? Ela vai aumentar depois disso. E a gente vai ter... Deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter aqui, gente, a famosa Guerra de Secessão.
tudo bem? Coloquei aqui separado já os 2 bloquinhos, né, rabiscadinho para você ver, tá? Eu vou ter o crescimento econômico do norte industrializado associado aqui, tá? A eleição de Abraham Lincoln para presidente, gente. Abraham Lincoln é defensor do abolicionismo nortista, ele é defensor da união dos estados. É totalmente diferente do que o Sul defende. O Sul, né, além de ser separatista, vai defender a mão de obra escrava. Eu vou sempre repetir isso, gente, não adianta, para você entender. Então, qual vai ser a reação quando um presidente nortista ganha a eleição em 1860? Gente, o Sul vai aloprar. O que eles vão fazer? Eles vão declarar separação. Não, o Sul se separa criando os Estados Confederados da América, né? Até uma bandeirinha para representar os Estados Confederados. Aqui eu coloquei para vocês um outro slide, tá? A localização desses estados no mapa, a parte vermelha aí, né, são os Estados Confederados. Então, os Estados Confederados marcam o que? O rompimento, né? Os Confederados do Sul. Eles vão atacar o Norte, que é uma região que defendia a união dos estados, certo? O Norte, gente, como eu falei anteriormente, ele estava sob o governo de Abraham Lincoln e venceu. Graças ao que, gente? A sua superioridade econômica, militar, né? O fortalecimento político também é importante, né? Então, olha só, gente, o que acontece? Nesse conflito aí, né, ao fim, quem vence essa guerra de secessão? O Norte, certo? O Norte aí vai decretar uma lei abolindo a escravidão, né? Que é uma medida ratificada na 13ª emenda constitucional em fevereiro de 1865, certo, gente? Então, na Guerra de Secessão, resumindo, quem vence é o Norte. A ideia de união, e a partir daí a gente pode pensar o mapa dos Estados Unidos mais ou menos como a gente conhece hoje, certo? Bom, gente, consequências gerais da expansão em guerras civis americanas no século XIX, tá? Vou ler com vocês aqui uma por uma e comentar. Desenvolvimento econômico norte-americano, certo? A gente vai ter, né, norte industrializado, nós vimos isso no decorrer da aula, né? A economia do norte, ela é muito mais forte, né, em relação ao sul, né? Então a gente vai ter, assim, a questão industrial muito forte, né, ao norte, ok? O incremento industrial por meio de uma política protecionista em relação ao sul, como eu falei antes, né? A gente vai ter o norte mais industrializado, a questão protecionista é defendida pelos unionistas, pelos nortistas, diferente da política econômica do sul, que defende o livre-cambismo, certo? Eu vou ter, consequentemente, o crescimento populacional, eu vou ter a assinatura da doação de terras, né, o Homestead Act, aquela lei norte-americana que incentiva a colonização para o oeste, certo? A expansão da atividade agropecuária, né, gente, se eu tenho mais terras a oeste, eu vou ter, né, a expansão dessa atividade econômica, certo? O fortalecimento do transporte ferroviário. Se eu tenho indústrias, né, se eu tenho um norte industrializado, eu vou querer expandir os meus produtos, então vou investir, vou construir, né, linhas ferroviárias. O extermínio dos povos indígenas, que a gente vai marcar aqui, ó, que é uma consequência social muito séria, ok? Aí nós vimos, né, no slide anterior, essa questão da expansão territorial, o extermínio dos povos indígenas, a tomada de território, a violência simbólica, né? Um outro ponto, a criação de reservas indígenas para a colocação dos grupos sobreviventes. Bom, gente, entre aspas aqui, né, é uma espécie de um cala-boca, né? Porque essas reservas não chegam nem perto de tamanho ao que os indígenas tinham usufruído antes da dominação, né? Então eu vou ter uma tentativa de amenizar, né, o que foi feito com os indígenas, né, em relação à tomada de território e à violência simbólica. As origens do imperialismo norte-americano, com certeza, né, após a unificação dos Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos, eu vou ter o fortalecimento econômico de um país que a gente sabe aí, né, já há bastante tempo quão forte é, como virou uma potência econômica mundial, né, como interfere em outros países do mundo. E, gente, né, coloquei aqui as duas principais consequências graves da expansão dessa guerra civil americana é a formação da Ku Klux Klan, tá? Que é um movimento institucionalizado, né,
que defende a superioridade do homem branco protestante. Então, eu vou ter o aumento no Sul, o aumento do racismo nos derrotados dos estados do Sul. Eu vou ter a violência, a discriminação intensas, certo? Coloquei para vocês aqui no outro slide, tá? Essa discussão de forma maior, né? Mais macro. Então, eu vou ter a xenofobia, que é a aversão a estrangeiros norte-americana, né? Chegando ao extremo com a Ku Klux Klan, que é uma organização racista fundada em 1865 no sul dos Estados Unidos. Então aqui, gente, a ideia é apoiar a supremacia de homens brancos, protestantes. Eu vou ter organizações de expedições punitivas contra negros. Então assim, gente, o que acontece? O racismo é um problema sério, a gente tem que sempre combater. Infelizmente, né, esse movimento aí ganhou força, com aí mais ou menos 4 milhões de integrantes na década de 20. Certo? E essa questão do racismo a gente consegue ver no cinema, tá? Tem um filme aqui que é bem legal, que conta a história de um policial chamado Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan, se comunicava com os outros membros, né, dos grupos através de telefonemas, cartas, e aí quando ele precisava ir nos encontros, do movimento, ele mandava um outro policial branco no seu lugar. Então assim, não vou dar mais spoiler, ok? É um filme bem interessante que trata essa questão, né, da Ku Klux Klan, da organização da seita e tudo mais. Coloquei para vocês aqui uma indicação bem legal também, tá? De um filme chamado Histórias Cruzadas. É um filme bem emocionante, bem forte, que mostra a história de uma escritora branca abalada aí com o status quo do Mississippi dos anos 60, ao entrevistar empregadas domésticas negras e divulgar suas histórias. Então essa história da escritora, ela mostra, né, o susto, né, a forma de como o racismo é institucionalizado, né, como é um problema social seríssimo, já na década de 60, né, gente? Então a gente tem 2 indicações de filmes para vocês bem legais aí. E falando do Mississippi, eu coloquei para vocês aqui, tá, um artigo publicado na Globo News Brasil, né, que tem a seguinte chamada: A cidade dos Estados Unidos, onde negros e brancos ainda estudam em escolas separadas. Bom, gente, Cleveland é uma cidade que fica no Mississippi, né, no estado de Mississippi. E esse estado, ele tem mais ou menos de 10 a 12 mil habitantes. E durante muito tempo lá, como é que é o sistema escolar? Ele é dividido, né? Ele é composto por um par de escolas para alunos brancos e outros para alunos negros, certo? Ah, professor, existe uma lei hoje que determina essa divisão? Não, lá não, certo? Agora, culturalmente, gente, o racismo é estrutural, certo? Então, o que a gente tem efetivamente? O que nós temos? Nós temos, né, brancos e negros frequentando escolas diferentes, infelizmente, certo? Então, eu coloquei para vocês, que eu lembrei aqui, né, vendo onde se passa a história do filme, né? Mississippi é uma região bem conflitante em relação a essas questões raciais, tá? Então, assim, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai achar, né, dentre essas questões que a gente falou, várias outras, né, que falam sobre, que destacam essa questão, esse resquício da Ku Klux Klan que ficou na sociedade norte-americana, certo, gente? Bom, gente, com isso nós fechamos a aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Coloquei aí, encerrei para vocês colocando um personagem negro que eu gosto muito, que é o Super Choque, tá? Que é só um amorzinho. Bom, gente, se cuidem aí, bons estudos, tá? Beijão.